Assim, você já participou de muitas premiações. Já levou pelo menos 2. O Multishow e o Grammy. Mas você aqui no nosso bate-papo, você cita uma questão muito importante, muito cara para nós, que algumas pessoas tentam fechar os olhos para isso, mas que infelizmente ela é muito presente no Brasil, no mundo, né? Nós falamos no mundo. O advento das redes sociais não fez com que isso surgisse, mas fez com que as pessoas saíssem dos seus porões para poder falar sobre isso. Vomitarem seus racismos. O racismo. E eu queria que se você pudesse falar pra gente se você enxerga que se existe racismo dentro desse tipo de premiações. Não precisa citar qual premiação, mas se você acha que isso existe, se você acha que infelizmente isso evita que alguns artistas possam acessar esses lugares. Mas é óbvio que sim, né? Desde que a história da escravidão é antiga, anterior à história da escravidão e a relação com o racismo. A história do racismo está muito ligada à invenção de uma África, de uma ideia de uma África amaldiçoada, no século XVI. Que tem o dedo do cristianismo. Tem o dedo do cristianismo tanto católico quanto protestante, que estava nascendo ali no século XVI, XVII. E esse racismo, ele está baseado na cor da pele, está baseado numa ideia de um continente amaldiçoado, e esse continente amaldiçoado ele é fruto de uma invenção de um mito, o mito de Cã, que a África é um continente maldito, porque para lá foram os descendentes do filho de Noé, Cã, um dos filhos de Noé, e esse filho foi amaldiçoado pelo pai. A partir do século IX, a ideia de que esse filho, que a marca da maldição está na cor da pele, mas ela vai ser elencada no século XVI como um continente amaldiçoado, uma geografia amaldiçoada, com uma etnia amaldiçoada, com a cor da pele como marca dessa maldição. Isso é muito, muito cristão. Isso é muito cristão. A escravidão moderna tem essa marca de um cristianismo perverso que chancela a coroa inglesa, que chancela a Europa toda para ocupar o continente africano, e a partir do século XVI, XVII, para raptar, sequestrar seres humanos, suas famílias, suas histórias, de suas crenças, dizendo que tudo que eles tinham era do demônio e que eles, como cristãos, tinham a bênção de Deus e da igreja para raptar essas pessoas para serem escravizadas no continente americano, também na Europa. Então é uma história de muita dor, muito perversa, e que me assusta pensar que nos navios, nos negreiros, o que você encontra são chicote numa mão e a Bíblia na outra. E isso nunca deixou de ser uma realidade no Ocidente. Esse Ocidente que é judaico-cristão, ele é o Ocidente que tem sangue nas mãos de homens e mulheres que foram escravizadas simplesmente porque tinha a cor da pele diferente da deles e tinha um continente que tinha, dentro de uma tradição cristã, um continente amaldiçoado por um filho de Noé. Então, isso é perverso. A partir daí, irmão, toda manifestação perversa de querer silenciar, de ser um impeditivo para a liberdade de homens e mulheres pretos, é uma realidade no cotidiano. As redes sociais só joga isso, só vomita esse espírito que ainda prevalece no nosso meio, de pessoas querendo manipular outras e silenciar outras. Nós vivemos isso no cotidiano, nós vivemos isso no meio artístico, nós vemos os cachês de pessoas pretas, muitas vezes, a maioria delas, diferente do meu cachê, por exemplo, mas o cachê de muitas pessoas pretas que é menor, e a gente sabe de muitas histórias, por causa da cor. Por causa da cor, não é por causa do talento. É porque a inadequação de ter algumas pessoas pretas, e quanto mais preto for, menor corre esse risco de ter o cachê. Isso é uma grande realidade. E olha que a gente tá... Para muita gente, não para todos, mas para muita gente. E olha que normalmente quando você vai para o Brasil, por exemplo, que o samba é muito poderoso no nosso país. E não dá. Mas a gente precisou de uma bossa nova para dar uma embranquecida. Nada contra a bossa nova, a gente ama a bossa nova, mas a bossa nova ela é mais palatável dentro de um ambiente, de um ocidente embranquecido, com ideias de embranquecimento. Então o samba é bom, mas vamos dar uma clareada nele? Para ele ter uma cara mais internacional?
E como é que a gente, na sua opinião, como é que a gente faz para tentar mudar essa realidade? Com consciência, com educação, com políticas públicas, com espaços partilhados, com espaços como esse, por exemplo, da FUNAG, que a gente está tendo a oportunidade de falar abertamente sobre um tema caro, por uma pessoa preta, retinta, que está no mercado há muito tempo, que é uma ilusão achar que o fato de eu ter cachê, um bom cachê em muitos espaços, que eu não sofra. É uma grande ilusão achar que o fato de eu morar no Quintas do Rio, eu não sofro racismo. Eu sou o único preto que mora naquele condomínio de 300 e poucas casas, mas não é mérito. Eu não posso estar ali achando, não, eu fiz por merecer, eu corri atrás, o Papai do Céu ajudou, tive talento. Não é só isso. Eu não queria só... A minha luta não é para que outros pretos tenham sorte. A minha luta é para que outros pretos tenham oportunidade. E que exista leis e espaço justo onde pessoas pretas vão ter oportunidade de apresentar seus talentos e seus dons e não vão ter que depois voltar para suas realidades que enriquecem a vida de tantas pessoas e que às vezes vivem numa realidade muito aquém do que poderia viver por causa de falta de oportunidade. Então, você muda isso com cultura, com política, com debate, com espaços abertos, com intencionalmente falando, olha, essas cotas, esses espaços precisam ser destinados a pessoas pretas, senão isso não muda. Você muda com política. E, então, é correto falar que as cotas, ela é justa. Sim, claro que é. Num momento histórico onde você vê muita gente questionando cotas em universidade, questionando cotas, por exemplo, em editais de cultura. Infelizmente, essas mesmas pessoas que questionam cotas são pessoas que questionam muitas coisas, que questionam muitas vezes a ciência, que questionam a cultura, que questionam espaços. Gente da cultura, gente da arte, questionando os espaços e direitos e oportunidades que a cultura pode proporcionar. É uma incoerência absurda. Então, esse questionamento vem do mesmo lugar. Uma visão de mundo, né? Olha, você acabou de assistir um dos cortes aqui no meu canal de cortes de podcast. Curtiu? Então deixe seu like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui para poder receber mais cortes como esse.